Esqueça a Mega Sena. R$ 20 é tudo que você precisa. Você já ouviu aquela frase, de grão em grão, a galinha enche o papo? Pois é, ela resume perfeitamente a lógica por trás de construir um patrimônio milionário com apenas R$ 20 por dia. Pode parecer pouco, quase insignificante, mas justamente por ser pequeno, esse valor engana o cérebro. E isso é uma enorme vantagem. Então fica até o final, que nesse vídeo você vai entender exatamente como fazer isso. O nosso cérebro lida muito melhor com pequenas metas e de curto prazo do que com objetivos distantes, como quero ter R$ 1 milhão. Um número desses pode parecer inalcançável, criar ansiedade e até fazer a pessoa desistir antes de começar. Mas quando você transforma esse objetivo gigantesco em algo que caiba no seu dia a dia, como investir 20 hoje, o desafio se torna simples. A meta deixa de ser uma pressão e vira um hábito. Existe uma técnica para isso, chamada chunking, usada na psicologia cognitiva. Ela consiste em dividir uma tarefa grande em partes menores e mais gerenciáveis. É o mesmo que alguém faz quando vai estudar para uma prova difícil. Ao invés de olhar para todo o conteúdo de uma vez, a pessoa foca em um capítulo por dia. Quando você aplica isso nas finanças, o impacto é transformador. Investir 20 hoje parece tão fácil quanto tomar um café. Outro ponto importante é que o hábito de investir diariamente, mesmo que pouco, ativa o que os especialistas chamam de sistema de recompensa. É aquela sensação de prazer por estar fazendo algo certo, como se cada pequeno aporte fosse uma vitória pessoal. E isso vicia. Aos poucos, você não investe mais por obrigação, mas porque se sente bem ao fazer. É o que chamamos de microcompromissos. Compromissos tão simples que é quase impossível não cumpri-los. Investir 20 por dia é um microcompromisso. E o segredo aqui é que a soma desses pequenos atos, repetidos ao longo dos anos, constrói algo gigantesco. O mesmo princípio que leva alguém a engordar 20 quilos em 10 anos é o que pode fazer você juntar 1 milhão. Pequenas ações repetidas com consistência. Agora que você entendeu o poder de fazer algo pequeno todos os dias, chegou a hora de traduzir esse hábito em números reais. Afinal, será que 20 por dia realmente são capazes de te levar a um patrimônio de 1 milhão? A resposta está na matemática, mais especificamente nos juros compostos, que são a base de qualquer plano de enriquecimento no longo prazo. Vamos começar com o básico. Se você guardar 20 por dia, no final do mês terá aproximadamente R$ 600. Ao longo de um ano, isso dá 7.200. Sozinho, esse valor não impressiona. Mas o que acontece quando você aplica esse dinheiro em investimentos que rendem juros sobre juros, mês após mês, ano após ano? Vamos a um exemplo mais otimista, mas ainda realista. Com um rendimento médio de 1% ao mês, aplicando 600 por mês, você alcançaria 1 milhão em aproximadamente 25 anos. Se o rendimento fosse um pouco menor, como 0,8% ao mês, levaria cerca de 29 anos para chegar lá. Sim, parece muito tempo. Mas pense comigo, o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é como você quer chegar lá. Agora observe um detalhe interessante. No início, o crescimento do patrimônio é lento. Os primeiros 10 mil, os primeiros 50 mil demoram para aparecer. Mas depois dos 10 ou 15 anos, a curva acelera violentamente. Isso acontece por causa do efeito exponencial dos juros compostos. No começo, você está investindo com o seu dinheiro, mas depois de um tempo, é o dinheiro que você ganhou que começa a gerar mais dinheiro. Se você quiser fazer um exercício simples, compare o que você teria se guardasse 600 por mês debaixo do colchão. Em 30 anos, você teria 216 mil. Agora compare com o valor investido a 1% ao mês. Ultrapassa 1 milhão. Essa diferença de quase 800 mil vem unicamente do efeito dos juros compostos. Você já entendeu que investir 20 por dia pode sim levar um patrimônio de 1 milhão, mas tem uma condição. Esse dinheiro precisa estar bem alocado para que os juros compostos façam o trabalho pesado. Você precisa escolher investimentos que tenham rentabilidade consistente, investimento automático e risco controlado. Vamos começar com o básico. Se você está no início da jornada, ainda construindo o hábito de investir e talvez com medo de perder dinheiro, o ideal é começar pela segurança. Nesse caso, o Tesouro Selic é uma excelente porta de entrada. Ele é um título público de alta liquidez, baixo risco e rendimento acima da poupança. É ideal para formar o hábito de investir e garantir que o dinheiro já comece a render, mesmo que devagar. Com o tempo, à medida que o seu conhecimento e a sua tolerância ao risco aumentam, você pode buscar opções que oferecem mais retorno. E é aqui que o dinheiro começa a trabalhar mais forte. Um ótimo exemplo são os fundos imobiliários. Eles permitem que você invista em imóveis de forma fracionada, com pouco dinheiro e ainda recebendo renda mensal.
É como se você tivesse parte de um shopping, um hospital ou um prédio comercial e recebesse aluguel todos os meses. Outra opção interessante são as ações de empresas boas pagadoras de dividendos, como bancos, elétricas e transmissoras de energia. Elas distribuem parte do lucro aos acionistas, o que cria uma renda passiva crescente ao longo do tempo. E o mais importante, essa renda pode e deve ser reinvestida, acelerando o crescimento do seu patrimônio. Para quem quer diversificação com simplicidade, os ETFs são uma excelente escolha. Eles funcionam como pacotes de ações e permitem investir em dezenas de empresas ao mesmo tempo. Um ótimo exemplo é o IVVB11, que acompanha o índice S&P 500 com as maiores empresas dos Estados Unidos, como a Apple, a Amazon e Google. Assim, você se expõe à economia global com poucos reais. Se você não tem tempo ou interesse de acompanhar empresas, esse tipo de ETFs são práticos, acessíveis e eficientes. É fato que, no longo prazo, seus ganhos podem ser significativamente maiores se você tiver tempo e conhecimento para investir em ações com grande potencial de valorização. Para quem está começando e ainda não domina o mercado, focar em boas empresas pagadoras de dividendos já é um excelente ponto de partida. E sim, essa simples decisão já te coloca à frente de 90% das pessoas, que nem sequer investem. Existe até um conceito chamado portfólio de baixo esforço, ideal para quem não quer complicar e quer ficar no básico. Ele combina renda fixa segura com renda variável diversificada, algo como 50% no Tesouro Selic, 20% em FIs e 25% em ETFs. Simples de montar, fácil de manter e com bom potencial de crescimento no longo prazo. O mais importante aqui é entender: não existe um investimento milagroso. O que funciona é a constância, o reinvestimento dos rendimentos e a escolha de ativos que respeitem o seu perfil e seu momento. Comece com o que você entende e vai evoluindo aos poucos. Mas agora, como tornar esse aporte parte da sua rotina, sem sofrimento? A primeira estratégia prática para isso é a regra de ouro da educação financeira. Pague-se primeiro. Ou seja, em vez de gastar tudo e investir o que sobrar, o que raramente acontece, você faz o contrário. Assim que o dinheiro entra na sua conta, você separa os 600 mensais, ou se preferir, os 20 por dia, e investe. Antes de pagar boleto, antes de comprar qualquer coisa, você investe. Isso muda totalmente a forma como você lida com o dinheiro. Você deixa de ser escravo do consumo e passa a ser o primeiro a se beneficiar do que você ganha. E para garantir que isso aconteça sem depender da sua força de vontade todos os dias, a melhor aliada é a automatização. Hoje, praticamente todas as corretoras e bancos digitais permitem agendar transferências ou investimentos automáticos. Você pode programar para que todo dia 1º ou todo final de semana, uma parte do seu dinheiro vá direto para o investimento escolhido, sem precisar lembrar, sem precisar decidir. Mas além da automação financeira, existe um lado comportamental essencial: a autoproteção contra o eu do futuro. A verdade é que no calor do momento, você vai querer gastar. Vai aparecer uma promoção, um rolê de última hora ou simplesmente um dia ruim que te faz pensar: eu mereço esse mimo. Por isso é importante adotar algumas técnicas de controle emocional, como o uso de contas separadas. Mantenha seu dinheiro de investimentos em uma corretora ou uma conta diferente daquela onde você recebe e gasta. Isso evita decisões impulsivas. Você também deve usar a regra dos 2 dias. Se por algum motivo você não conseguir investir em um dia, tudo bem, mas nunca fique 2 dias seguidos sem investir. Essa regra simples impede que um pequeno deslize se transforme em abandono completo da rotina. Existe uma verdade silenciosa que todos os milionários de verdade conhecem. A riqueza não vem da pressa, mas da paciência. Construir patrimônio leva tempo, e é justamente esse tempo combinado com disciplina e reinvestimento que se transforma em uma máquina multiplicadora de dinheiro. No começo, isso pode parecer desanimador. Afinal, você começa investindo R$20 por dia, olha para a conta depois de alguns meses e pensa: só isso? E esse é o momento mais perigoso da jornada. É quando muita gente desiste. Mas o segredo está em entender a dinâmica dos juros compostos e do comportamento humano. Nos primeiros anos, o crescimento do seu patrimônio é linear, lento, quase imperceptível. É como plantar uma árvore. Você rega, cuida, espera, e nada de frutos. Mas chega um momento, normalmente depois de 10, 15 anos de consistência, em que o crescimento deixa de ser linear e se torna exponencial. Os seus aportes já não são mais os protagonistas. O que começa a gerar resultado de verdade é o dinheiro que você já acumulou e que está rendendo sobre ele mesmo. É o famoso dinheiro gerando dinheiro. Isso acontece porque o tempo é o maior acelerador do efeito bola de neve.
Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, mais ele rende e mais ele mesmo gera novos rendimentos. E aqui entra uma barreira comportamental importante. O ser humano é biologicamente impaciente. O nosso cérebro é programado para buscar recompensas imediatas. Isso tem nome: desconto hiperbólico. Um fenômeno da psicologia comportamental que explica por que preferimos ganhar R$50 hoje do que R$100 daqui a um mês. No mundo dos investimentos, isso se traduz em pessoas que não conseguem esperar, trocam investimentos bons por promessas rápidas ou sacam tudo ao primeiro sinal de queda. E uma técnica simples para manter a paciência é praticar o que os especialistas chamam de visualização futura. Pare e imagine como seria sua vida com 1 milhão acumulados, liberdade de escolha, menos estresse com dinheiro, mais tempo com a família. Essa imagem mental pode parecer boba, mas ela mantém a sua motivação viva. Quando o retorno financeiro ainda não apareceu, ela ajuda a transformar mais um dia de aporte em um passo real na direção de uma vida que você quer viver. No final, o segredo está em entender uma coisa: o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 10, 20, 30 anos, você vai olhar para trás e nesse momento você vai se perguntar: eu plantei alguma coisa lá atrás para colher agora? Se a resposta for sim, você provavelmente será livre financeiramente. Se for não, talvez esteja começando do zero. Você não precisa de um salário altíssimo, de sorte ou de fórmulas mágicas. Precisa de disciplina, paciência e visão de longo prazo. Agora me conta aqui nos comentários como está indo essa jornada financeira e deixa o like se esse